Oi, eu sou Helena Lunardelli, sou florista e tô aqui para ensinar algumas dicas para vocês hoje, tanto da escolha dos vasos ou recipientes para se fazer um lindo arranjo, como na composição das flores, que não difere em nada se a gente está usando as flores naturais ou as permanentes artesanais. E vocês vão ver como essa mistura fica linda. Bom, falando um pouco agora da escolha dos vasos, eu não queria me privar de usar esses vasos que eu achei maravilhosos, apesar de ter sido instruída que eles não são impermeáveis, não pode água, eles são realmente só vasos decorativos, mas a gente não vai se limitar a isso. A gente vai usar esse cilindro, aonde eu já vou colocar a água. A quantidade da água depende do tamanho do caule da flor que você vai usar, tá? A minha ideia aqui, obviamente, é usar flor natural. Se fosse a permanente, a gente não precisaria da água. Eu resolvi trabalhar com uma única cor em tons variados. E uma coisa muito importante, que dá um movimento muito bacana para o arranjo, é também a gente variar na forma das flores. Então eu tenho aqui uma flor mais arredondada, aberta, né, com pétalas, ela é mais leve, mas ao mesmo tempo ela é chapada. E eu tenho uma outra flor que ela é fina e ela tem um caimento completamente diferente dessas duas. Eu acho que essa composição vai ficar bem bacana. E já que eu já estou trabalhando com 3 tipos de flores diferentes aqui, a natural eu resolvi não misturar. A gente vai trabalhar com a tulipa única aqui nesse vaso maior. Ela vem com esse elastiquinho e ela vem com o caule limpinho, a gente nem precisa tirar as folhas. A tulipa é bem fácil, porque você consegue medir com a própria mão o diâmetro do arranjo que você tem. Você pega, coloca, ajeita ela e solta. O que é bonito dela? Porque ela já tem um caimento super bacana. Uma dica que vale tanto para as flores permanentes quanto para as naturais é a gente começar o arranjo sempre da flor maior para menor. Isso porque você consegue já ter uma distribuição espacial dentro do vaso do arranjo mais uniforme. Um truque que é infalível para qualquer tipo de arranjo é você prestar atenção na folhagem da flor. Cada uma delas tem um tipo de folha e não necessariamente é a folha que a gente quer. A gente está fazendo a composição através das flores. Então é muito natural que a gente acabe tirando muitas das folhas, se não todas, de cada haste das flores. E a gente eleja uma só folhagem para compor todo o arranjo. Ou até nenhuma, a gente pode até fazer um arranjo só com flores. A gente vai realmente tirando as folhinhas das flores. O mais fácil sempre, na hora de cortar a haste aramada, é você pegar nessas nervuras naturais que tem da haste. Aqui a gente encontra menos resistência para o alicate. Só que na hora de cortar, para não ter erro, e é um medo que todo mundo tem de cortar muito curto e aí realmente não tem volta, é você levar o seu vaso para a ponta da mesa, você leva a haste da flor ao lado. O bom da permanente é que a gente ainda pode envergar. Você vê a altura que você quer, mais ou menos, do arranjo, e é ali que você vai cortar. Na dúvida se é exatamente essa altura que você quer ou não, você corta um pouquinho mais para baixo, mas já elimina bastante do caule. Então aqui eu vou cortar aqui nesta nervura com alicate de arame, no qual a gente já picota dos 2 lados e aí já cortamos aqui. Então primeiro eu vou arrumar as flores para esse nosso arranjo. Eu vou começar com essas que são as maiores. Olha que fácil. Aqui, o que é legal? Sempre quando você vai colocar essas flores grandes e assim com esse caule mais reto, é você colocar elas em alturas diferentes, porque senão também nivela e fica estranho. Então, cada uma de uma altura, isso já fica interessante. E aqui eu vou colocar entre elas a dália. E aí, por último, eu vou colocar essa folhagem, que é a flor do amaranthus, que é lindo. E faz esse toque no arranjo.
E o que é bacana? Essa composição que a gente está fazendo, então, são em arranjos que a princípio eram para ser só decorativos, mas que eu amei e quis pegar para montar um arranjo. E aí aqui a gente tem essa composição super bacana. A nossa ideia aqui nesse segundo arranjo é realmente sair dos vasos. Eu escolhi uma jarra que vai ser o recipiente que a gente vai montar o arranjo. Eu vou misturar essas folhagens que são naturais com essas flores de plástico permanentes e essa outra que também é permanente, mas é artesanal. A gente vai ter que colocar sim a água na jarra porque eu tenho, né, as folhagens que são naturais. Porém, não tem problema nenhum, porque tanto o cabo dessa é de plástico e essa daqui é de arame encapado. Esse arame encapado, inclusive, a gente usa muito para arranjo de flor, então não tem problema ele molhar e não estraga. Então depois você pode tirar a hora que você for desmontar esse arranjo e usar essa flor ainda em vários outros. A água a gente nunca precisa encher até a boca da jarra. É o suficiente para molhar 3 a 4 dedos do caule, seja da folhagem ou da flor que a gente está usando. Esse é um outro erro muito comum. Quanto mais o caule está em contato com a água, mais rápido vai proliferar a bactéria e ele vai apodrecer. Então a flor acaba durando menos. Você corta 45 graus e coloca. Como essas flores permanentes, elas vêm já em pequenos buquezinhos, e se a gente for medir a altura, já dá quase na mesma, o que eu preferi? Para a gente não cortar e perder a altura dela, a gente pode entortar um pouquinho o arame e colocar. Todos a gente precisa assim abrir e inclusive tirar essa forma reta do arame. Agora eu também vou colocar essas flores que elas têm essa altura, só que como é muito fino esse arame, é super bom de trabalhar, a gente pode dar a altura que a gente quiser sem ter que cortar, o que é muito bom. Uma outra coisa importante, quando a gente está montando um arranjo, se ele for ficar encostado numa parede, ok, a gente só vê ele de frente e arruma ele de frente. Se ele for ficar em qualquer outra mesa na casa, onde as pessoas vão passar em volta dele, a gente tem que montar o arranjo e ir virando, para ver se ele está bonito e uniforme de todos os lados. Eu queria propositalmente fazer esses dois grupos com essa florzinha e essa folhagem. Porém, eu queria algumas pinceladas dela aqui, principalmente na frente, junto com as flores. O que eu fiz? Eu desmontei o buquê, cortando pequenos galhos. É uma coisa que a gente também pode fazer quando a gente precisa. E aqui a gente tem um lindo arranjo numa jarra, com mistura de flores naturais, permanentes de plástico e permanentes artesanais. Bom, aqui a gente tem outras ideias, que não só a jarra que a gente acabou de montar esse arranjo, que a gente pode sim fazer uma caneca como vaso. Aqui eu usei uma tigela para dar altura, para fazer a composição, o pires e uma xícara. Ou seja, a possibilidade da gente montar arranjos com flores é infinita.